Senhor da noite, aleluias. Tu és santo, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como vai o seu coração nessa noite? Já cumprimentou esse irmão aí do lado? Já deu aquele sorriso Colgate para ele? Glória a Deus, aleluia. O irmão foi mais carinhoso, deu um beijo na careca do Lu ali. Glória a Deus, aleluia. Semeando, amém? Glória a Deus. Igreja, quem está feliz hoje? Bocado de gente feliz, que coisa gostosa. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Glória a Deus, aleluias. Primeira ceia do ano, igreja. Gostoso demais nós podemos oferecer esse momento para Deus, né? Ele é merecedor demais. Glória a Deus, aleluias. Quem consegue identificar a presença dele aqui no ambiente? Aleluias. Tem dia que é gostoso você só pegar na mão dele. O louco, o ímpio, ele não entende, é loucura. Você fala, como assim pegar na mão de Jesus? Isso é para quem tem intimidade. Esse acesso é dado a você. Esse acesso é dado a nós. A Bíblia diz que ele não dá como dá ao mundo, porque o mundo não pode vê-lo nem recebê-lo. E nós fomos chamados para poder ter essa intimidade com ele. Nós somos chamados para poder entender que a presença dele é uma realidade. Não é sobre um grau religioso, não é sobre uma ideologia, não é sobre no que eu acredito ou deixo de acreditar, é sobre uma realidade. Amém? Aleluias. 1 Coríntios 13, verso 11. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Quem não achou, fala misericórdia. 1 Coríntios 13, verso 11. Glória a Deus, aleluias. Igreja, o que mais trava as pessoas no meio do processo é a sua mente infantilizada em algumas áreas do processo que elas precisam passar. E quando eu falo de uma mente infantilizada, não é só sobre birra, não é sobre você falar como uma criança, não é sobre isso, mas é sobre atitudes, é sobre as decisões. Você precisa entender que nós viemos aqui no culto, nós adoramos a Deus, nós chapamos na presença de Jesus, nós saímos daqui empolgados, mas isso não muda a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é as decisões que nós vamos tomar quando isso aqui acaba. O que vai mudar a nossa vida é as nossas decisões de segunda, terça, quarta, quinta. Se nós vamos confiar e acreditar ou não em tudo que foi liberado aqui no domingo à noite. A diferença está aí. A diferença está como você está movimentando a sua fé. Amém? 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Fala comigo, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Você se conhece de fato como você é? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Quero saber sobre os incendiários da noite. Quero saber sobre aqueles que vieram com fome, sede e fogo. A maioria das vezes nós passamos muitos anos, muitos meses, muitas fases sem se conhecer. Porque na verdade as pessoas têm medo de se conhecer.
E se conhecer é preciso, é necessário. Porque você vai saber sobre os seus limites. Você vai saber onde que é as suas fraquezas para você poder vigiar. Olhe por você nesse momento. Deus, derrama do teu espírito aqui, ó Pai. Nós queremos ser renovados, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ter convicção, certeza, Senhor, de que o Senhor está aqui conosco, ó Pai. E nós queremos, Senhor, ser moldados por Ti, moldados pela Tua palavra, Senhor, moldados pela Tua essência, Senhor. Nós queremos ser movimentados, ó Pai, na direção que o Senhor mais, Pai amado, precisa, Senhor. Porque nós não queremos apenas ser movimentados para um lado agradável, Senhor, mas nós queremos também, ó Pai, entender como é preciso também passar as tempestades, atravessar os desertos, atravessar os vales, subir os montes, ó Pai. Nós queremos, Pai amado, chegar em todos os lugares possível, porque o Senhor um dia acreditou em nós, porque o Senhor um dia, Pai amado, nos gerou, Senhor, nos colocou o Teu fôlego de vida, nos emprestou o Teu fôlego de vida, Pai. E nós queremos concluir, meu Deus, nós queremos concluir a missão, ó Pai, a qual um dia o Senhor liberou em nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, então tenha liberdade, Pai, para o Senhor falar, para o Senhor fazer, para o Senhor mexer, para o Senhor tirar. Faz o que é necessário, Senhor, para nós sermos a Tua resposta, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Você está glorificando o Senhor? Não crie a lei da expectativa no que é que vai ser liberado aqui, mas crie o seu ambiente diante da presença. Porque o ambiente que nós criamos, ele é interno. E quando você entende o nível, o tamanho da amplitude, você consegue trazer ele para fora. E você consegue contaminar aquele que está no seu lado. Você consegue passar a essência para a pessoa que está no lado. Desde quando eu entendi que Deus, ele não ouve palavras, mas ele sente a essência que nós liberamos nas narinas dele. Eu perdi o medo de cantar, eu perdi o medo de falar. Mas tudo que nós temos que entender é o que Deus ele quer de nós. Deus ele não está preocupado com o seu passado. Deus ele quer saber sobre a sua obediência hoje. É sobre a sua obediência hoje. É sobre para onde os seus olhos estão voltados. Porque às vezes Deus, ele jogou, se você se arrependeu, Deus, ele jogou o seu passado no mar do esquecimento. E Ele está apontando, Ele está te impulsionando para frente. Você está preocupado com o seu passado, só olhando para trás. Com a síndrome da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Tem pessoas que viram uma estátua de sal na sua vida espiritual. Ela está parada. Ela está estagnada há muitos anos da vida. Ela vive de uma glória de passado, de coisas que aconteceram lá atrás, ou apenas do primeiro dia, ou do dia como foi quando ela se batizou. Mas Deus, Ele é um Deus de movimentação. Deus é um Deus que se movimenta. Deus é um Deus que Ele sempre vai estar mexendo nas nossas estruturas, para que nós possamos amadurecer. E todo o processo de dor, ele serve para que nós sejamos livres, para que nós sejamos libertos. Quando você não entende os processos dolorosos da vida, você se prende. E toda vez que você se prende, toda vez que você se trava, toda vez que você está travado, então quer dizer que você foi negado no processo. E não quer dizer que esse processo vai passar porque você está travado, mas ele vai continuar em situações diferentes até que você entenda, para você poder destravar. Tem coisas que nós conversamos e as pessoas não entendem, porque às vezes nós queremos entender com a maturidade que nós temos para aquele tempo. Às vezes nós queremos entender do ponto de vista humano. E Deus nos chamou para algo espiritual. Deus nos chamou para algo em outra dimensão. E tudo que nós precisamos fazer, primeiro nós precisamos movimentar na atmosfera celestial e depois trazer para o plano terreno. O problema é que às vezes nós queremos movimentar no plano terreno para ver se vai dar certo, e aí sim nós movimentarmos no reino espiritual. Se um dia Deus falasse assim para José: José, olha, você vai governar,
no Egito. Porém, você vai ser traído pelos seus irmãos. Porém, você vai quase morrer em um poço. Porém, você vai ser perseguido dentro da casa de Potifar. Porém, você vai ser esquecido numa prisão. José olharia assim e falaria: não, eu não estou disposto para tudo isso. Manda o meu irmão. Meu irmão está mais preparado que eu. Meu irmão é mais maduro do que eu. Meu irmão, ele está pronto para isso. Eu não. Então não é sobre Deus falar as dificuldades que você vai passar, mas é sobre o tamanho da promessa. É sobre o tamanho da promessa. Às vezes vai haver erros de percurso, porque existem tempos e fases da nossa vida que nós não confiamos em Deus. Existem fases que Deus ele vai mexer no tão sobrenatural que nós ainda com a mente e com o olhar terreno nós vamos falar é impossível. E nós esquecemos que Deus ele trabalha exatamente nas causas impossíveis. Tudo que é possível, eu e você, o homem pode fazer. Então nós não precisamos de Deus para isso. Nós precisamos de Deus para aquilo que é de extrema importância. Nós precisamos de Deus para aquilo que os homens, para aquilo que a medicina, para aquilo que as ciências, para aquilo que o homem não consegue fazer. Mas a ideia é quando eu tenho uma mente infantilizada. A ideia é quando eu não consigo entender. O problema é quando você prefere a falsidade do que você resolver coisas necessárias para você continuar, para você avançar. O problema é quando você finge que não está nada acontecendo, mesmo quando está doendo. E você quer passar uma fase, você quer passar uma imagem de alguém maduro, quando na verdade todo mundo está vendo quão você é infantil, quão você não cresceu nada. E você acha que você não indo resolver o problema com pessoas, você acha que você é superior àquela pessoa ao ponto de não precisar mais dela, ao ponto de deletar ela. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida, entenda que existe uma necessidade precisa. Entenda que existe uma necessidade para ela no seu processo. E estar resolvido não é sobre você colocar na mesa, sentar para tomar café todos os dias. Mas é sobre você ter paz interior quando é citado o nome daquela pessoa. É sobre você ter paz interior quando você souber que ela está melhor que você. Porque pessoas mal resolvidas não conseguem entender a evolução de uma pessoa que tem uma divergência com ela. É nessa hora que você fala: glória a Deus, igreja. A culpa é sua, você que falou, fala comigo, Deus. É Santa Ceia, nós precisamos mexer nesses assuntos. O problema é quando você tem uma mente infantilizada e você não quer crescer, você não vai suportar a dor do amadurecimento. Porque amadurecer dói. Amadurecer significa que eu vou ter que ser remodelado quantas vezes for necessário, até que Deus diga que eu estou pronto. Deus ele não vai minimizar a sua dor, porque você é querido ou não querido. Pelo contrário, quanto mais preparado você está, mais vai ser maximizado essa dor. Porém, você não vai entender depois que você passar como é que você suportou algumas situações. Quem mais vai lembrar para você de como é difícil ou impossível é Satanás todos os dias falando: retrocede, volta para um lugar seguro, volta para um lugar de proteção, volta para um lugar onde você sabe que não vai ter novidades. Mas o tempo todo Deus está falando: avança, confia. O tempo todo Deus está dizendo: avança, confia, se prepara, porque se foi eu que dei esse plano, se foi eu que dei essa ideia, então também sou eu que vou promover, sou eu também que vou patrocinar. Você tem que entender que Deus ele não dá dinheiro para a gente. Deus ele promove projetos. Se você tem projetos, Deus ele vai investir. Deus vai investir em você, meu amado. Deus já está investindo em você. Você tem que entender como Ele está investindo. Os passos Ele já começou. Porque Deus Ele trabalha com projetos. Que é projeto? É pessoas que planejam. É pessoas que têm focos. É pessoas que acreditam. É pessoas que confiam.
É pessoas que está com o coração alicerçado em uma promessa que um dia foi dado a ela. Porque toda vez que você está com os olhos focados e firmados em uma promessa, você vai entender o que é bandeja e você vai entender o que é uma mesa preparada pelo Senhor. Você vai entender que as bandejas, elas servem como um atalho, mas esse atalho parece que vai te levar para frente. Mas não vai te levar para frente. E se esse atalho conseguir te levar para frente, você vai gastar mais tempo na próxima fase do que nessa que você está e você acha que está demorando. Esse tempo que você está passando. Diga glória a Deus. Toda essa batalha, igreja, começa na nossa mente. Todo o processo de amadurecimento começa na nossa mente. É lá que você vai perder ou ganhar. Porque às vezes você enxerga as possibilidades e as impossibilidades das provas a qual você vai passar. E tudo aquilo que está nas suas possibilidades, você diz, eu vou arriscar. Não, se está na sua possibilidade, não é um risco. Pelo contrário, é uma zona de conforto. Pelo contrário, já está cabível. Pelo contrário, você não vai precisar de um milagre. Você não vai precisar da intervenção divina. Você não vai precisar que Deus ele seja glorificado naquilo que Ele começou, naquilo que Ele passou a fazer através da sua vida. Tudo que você tem tudo que você tem que fazer é conseguir identificar a voz de quem é que está falando ao seu ouvido. Você tem que entender que Deus sempre vai estar falando. A sua consciência vai estar falando. E demônios também vai estar falando. Ou diretamente com sussurros ao seu ouvido, ou através de pessoas para poder te paralisar, para poder te segurar. Vou abrir esse parêntese aqui. Eu tinha um sonho muito grande desde criança de sair daqui e ir na Bahia de moto e voltar. E eu vou te falar, quando eu comecei a planejar a minha ida, foi 1 mês eu ouvindo todos os dias: se você for nessa viagem, você não vai voltar vivo. Você vai morrer todos os dias. A igreja entenda que é falar todos os dias na sua cabeça. Falei, não, eu tenho um sonho. Se eu morrer também é lucro. Vamos embora. Montei na moto, estou aqui, glória a Deus. Né, Heitor? Mas nós precisamos entender, igreja, que tipo de voz é que você está ouvindo. O que eu estou falando aqui é um exemplo muito simples e bobo comparado ao tamanho do projeto que Deus tem para a sua vida. Deus está falando avança, mas tem uma voz dizendo vai dar errado, você vai quebrar a cara. Deus está dizendo, ei, se prepara, procura a minha palavra, me busque em oração. Esteja preparado que eu vou te levantar nessa nação. Esteja preparado que pessoas vão ser curadas através das suas mãos, através das suas orações. Mas você está de outro lado, não tem referência, não tem quem possa fazer por mim, não tem quem vá. Se Deus está dizendo, Ele vai usar todos os meios possíveis. Até a cisterna se torna um caminho de proteção de Deus. Porque se eles não tivessem lançado ele na cisterna, tinham matado de outro jeito. E não tinha dado tempo da caravana dos ismaelitas passar e José poder ser vendido como escravo por apenas 20 moedas de prata. Você tem que entender que tem fase que você passa que parece que está tudo desmoronando e não vai ter saídas. Toma cuidado, se você está em obediência e você está ouvindo a voz de Deus, pode ser uma proteção e um cuidado dele para um tempo específico e preciso. Não tenha medo da cova se você está com Deus. Não tenha medo da cova dos leões, não tenha medo da fornalha se você está com Deus. Não tenha medo da prisão se você está com Deus. Tem alguém aqui comigo? O problema é quando nós não entendemos isso, nós queremos continuar na nossa mente alienada e infantilizada. E nós rejeitamos, nós desprezamos aquilo que Deus está fazendo. Não rejeite, não despreze pessoas. Entenda o que eu estou falando. Não rejeite, não despreze pessoas.
Às vezes quando parece que a promessa vai demorar, ou parece que algumas coisas estão dando errado, nós queremos abrir mão. Quantas pessoas abriu mão aqui, nesse ministério? Você aqui que está me ouvindo. Você já abriu mão de muitas coisas, é por isso que você não está onde que era para você estar. Você mesmo que eu estou dizendo. É no plural. Nós, é nós, é nós, é nós. Quantas vezes nós não confiamos? Quantas vezes nós achamos que ia ser impossível, difícil demais? Quantas vezes abrimos mão do amadurecimento, do processo que Deus nos coloca, para no final Ele ser glorificado, mas muitas das vezes você prefere ter razão do que ser moldado por Deus. Quantas vezes você torce para que o irmão dê errado, só para que no fundo você dizer que aquele conselho seu era o essencial, e porque ele não ouviu, está dando errado. Eu falo isso não só na igreja, mas eu falo entre os seus familiares, entre os seus irmãos, primos, amigos. Que tipo de pessoa é você? Quanto você briga por algo às vezes tão bobo, tão banal, com o seu cônjuge, com o seu esposo, sua esposa, e você no final, você só quer ser machucado de algum jeito, para poder sentir a dor da rejeição, para ter motivos para poder continuar nessa fase tão idiota, que já era para você ter avançado, passado, ultrapassado, e toda vez volta de novo ao mesmo lugar. Quanto dura o seu ciclo de amizade? Tem pessoas que fazem amizade durante 6 meses, 2 anos no máximo, e depois as pessoas começam a se conhecer, ela começa a conhecer a pessoa e não tem maturidade o suficiente para poder lidar com a pessoa, ou para poder se revelar quem é. E aí ela volta de novo e diz: eu estou sozinha, mais uma vez, estou sozinho, mais uma vez. Não tem pessoas, não tem a quem eu possa confiar. Deus está tentando trabalhar em você, não é sobre o tipo de pessoa que você lida, é o tipo de pessoa que você é. Ontem eu estava na porta da farmácia, estava no mercado e uma pessoa falou: pastor, você pode me ajudar com um remédio? Eu falei: posso sim. A gente foi lá, compramos um remédio para ele. E aí quando ele disse: não, eu quero mostrar aqui a minha ferida. Eu falei: não precisa você mostrar. E não é porque eu não estou me importando com o tamanho da sua ferida, é porque eu estou te ajudando nesse remédio. Não é pelo tanto que você está precisando, é por quem eu sou. Nós temos que entender, aprender a honrar pessoas. Você nunca vai honrar a pessoa por causa do tamanho da necessidade dela, mas sempre por quem você é. Eu não tenho que ver o tamanho da ferida para falar se eu posso ou não me sacrificar pela pessoa. Mas é por causa de quem eu sou, é por causa de quem você é. É por causa de quem te chamou. É por causa de quem nós somos. Enquanto nós não amadurecemos, nós não vamos entender qual é a nossa identidade. Nós não vamos ter confiança suficiente no Senhor. É por isso que por quem muito foi perdoado, muito sabe amar. Quem muito passou dificuldade, muito sabe ajudar. Eu te pergunto, há 5 anos atrás, onde você estava? Há 5 anos atrás, quem você era e quais tipos de planos você tinha? E para onde Deus te trouxe, e para onde Ele está te levando? Hein? Para onde Ele está te levando? Você está conseguindo entender o que é que Ele está movimentando e movendo esses dias? A Bíblia diz que Esaú, ele recebeu a primogenitura. Ele recebeu o poder de ter todos os bens do pai. Porque antigamente a herança não era dividida por igual. A herança era dada só ao primogênito. Aos outros era dado o presente. Você sabia disso? Mas a Bíblia diz que certa vez Esaú ele estava cansado, ele estava com fome. É por isso que eu sempre digo isso, gente, nunca tome decisões quando você estiver cansado, porque você toma as piores decisões possíveis. Você entrega coisas importantes,
Quando você está cansado no casamento, você vai falar coisas que vai magoar profundamente. Quando você está cansado de uma atitude do seu filho, você vai profetizar sobre ele coisas que vai marcar a vida dele. Quando você está cansado de você achar que você é a única pessoa que faz pelos seus pais e todos os seus irmãos não estão fazendo, você vai falar coisas para ele ofensivas, coisas para ela ofensivas. Ou quando você não faz porque você acha que ele não ama você. Tem irmãos que tem aquela síndrome: eu acho que minha mãe ama só meu irmão, eu acho que meu pai ama só meu outro irmão, porque o queridinho é ele, a queridinha é ela. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Se você não deixar Deus trabalhar nessas áreas da sua vida, você sempre vai ser uma pessoa travada. Se você não conseguir identificar esses fragmentos de amargura que você carrega aí dentro, que nunca tem ninguém por você, se você sempre ter essa ideologia que você é sozinho, tudo que você conquistou foi sozinho, tudo que você fez foi sozinho, nunca ninguém te estendeu a mão, você nunca vai entender o que é honra, e Deus nunca vai poder ser glorificado por você, e você vai ficar em uma fase por tanto tempo, que quando você amadurecer, não vai ter mais o prazer daquela conquista para o tempo que Deus fez. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, existe um tempo preciso e necessário. Tem alguém aqui comigo? Você tem coragem de falar: Deus, eu quero amadurecer? Porque quando você fala: Deus, eu quero amadurecer, você está falando: Deus, eu estou disposto a sofrer. Porque Deus não vai fazer você amadurecer para você ficar sentado assistindo séries. Deus não vai amadurecer você para você dizer que você é o queridão bambambam do Senhor. Porque Deus, ele sempre age no coletivo. Deus, ele sempre age no coletivo. Quando Deus chama Abraão, ele não quer abençoar só Abraão, ele ia abençoar Abraão e a descendência de Abraão, e abençoar todos aqueles que abençoaram Abraão também. Deus é um Deus que trabalha no plural, então não tem como você dizer que você vai conseguir sozinho para você continuar sozinho. Você não tem a bênção do Senhor para você viver de forma egoísta e solitária. Deus sempre vai estar mexendo nas coisas para que você entenda o grau de você poder amar, o grau de você poder ser amado. Tem pessoas que têm medo de ser amada, porque ela está tão acostumada a viver em uma terra de rejeição, em uma terra de solidão, que quando chegam pessoas para poder amá-la, para poder cuidar delas, elas rejeitam e começam a procurar defeitos e problemas dessas pessoas para que ela tenha uma zona de proteção, uma zona de conforto. Vamos avançar, meu irmão. Vamos avançar, minha irmã. Eu preciso conhecer quem eu sou e quem Deus é, para que quando eu encontre as pessoas eu não rejeite elas por causa do que elas são. Eu não posso. Nós temos falado isso há um tempo, desde que eu ouvi no congresso de pastores, no café com os pastores lá, Luiz Hermínio. Deus está levantando um tipo de pessoa que consiga lidar com todo tipo de pessoa. Pessoas que estão... Gente, eu vou te falar, quando pessoas não concordam com você, você tem costume de chamar outra pessoa para poder desmoralizar aquela pessoa. Você tem que ter cuidado com o que você entende. Porque às vezes as pessoas estão falando algo e você está entendendo outra coisa. E você passa aquilo que você entendeu para outra pessoa como uma verdade, com a ideia de enterrar um caráter, com a ideia de enterrar uma opinião. E isso é o que mais causa dissensão entre famílias. Isso é o que mais causa dissensão dentro da igreja. Igreja, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque para você amadurecer, você vai ter que aprender a lidar com os seus irmãos lá dentro da sua casa. Você vai ter que aprender a lidar com os seus colegas de trabalho. Você vai ter que aprender a lidar com os seus líderes e com os seus liderados. Quem é um péssimo liderado não serve para liderar, porque vai ser problema.
Vou te falar, pessoas que vivem como manipulador, ela não consegue manipular várias pessoas, então logo ela vai ser descoberta. Porque o manipulador, ele tem a ideia de dividir, porque ele precisa dividir para poder controlar por partes. Quando eu começar a pregar isso, não fala assim, estou te lembrando de alguém, não, fala assim, fica pensando assim, eu sou assim, eu sou assim. Para Deus poder lidar, para Deus poder mexer com você. Para de ficar buscando alguém na mente, não. Você tem que começar a fazer autoanálise. Eu sou assim, eu sou assim. Ixi, eu já fiz isso um dia, eu nem percebi. Deus me muda, Deus me transforma. Jesus, ele veio para poder transformar. Eu imagino ele sentado com 12 homens. Cada um, na verdade, eram adolescentes na época. Imagina cada um com a sua mentalidade diferente. Imagina cada um na sua esfera. Pedro, criado em uma esfera de pescadores, acostumado a mentir e aumentar situações. Judas, alguém que foi criado em um meio de pessoas que tinham um espírito de injustiçados, alguém que buscava justiça própria. João, talvez, criado em alguém que já foi em um lar mais estruturado, porém era mais emotivo. Aí você vai vendo essas pessoas tudo reunidas, e o Senhor Jesus, com a palavra dele, ele conseguia reunir todos os 12 ali. Jesus, com a essência que ele carregava, ele conseguia trazer paz ao ambiente. Você piora ou melhora o ambiente que você foi inserido? Glória a Deus, aleluias. Quando você tiver a maturidade necessária, que você entender os processos, você vai parar de olhar pessoas com ponto de vista diferente do seu, apenas para poder isolá-las, apenas para poder rejeitá-las. Tempo atrás nós estávamos conversando em uma mesa e todo mundo começou a falar, não, mas essa pessoa é assim, assim, assim. Aí quando eu comecei a contar a história de vida daquela pessoa, eu só vi semblantes mudando assim. Porque às vezes nós não se importamos com a dor do próximo. Nós queremos julgar quem ela é por causa da ação dela no momento que nós estamos passando. Mas eu vou te falar, a dificuldade que você está passando hoje não te dá direito para você rejeitar, destratar ou maltratar pessoas. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, e isso não te dá direito de você rejeitar amor a outras pessoas. Não importa o tamanho da tua dificuldade, e isso não te dá o direito de você rejeitar a unção que Deus liberou sobre as pessoas que estão do seu lado. Porque cada um de nós carregamos uma unção diferente, que unida serve para o mesmo propósito. Quando nós entendemos a unção e respeitar a unção do Léo, a unção do irmão Júlio Screudes, a unção do fulano, do ciclano, e você vai entender o poder que a igreja é, o poder que a igreja é, o poder que a igreja tem. Porque às vezes na maioria dos nossos planos que nós fazemos, que nós criamos, Deus ele nos frustra. Se você parar para olhar quem é, quem foi que carregou a sua cruz um dia? Quantas pessoas carregaram a sua cruz? Quantas? Faça com o número. Quantas pessoas? Quantas pessoas carregaram a sua cruz? Quantas? Uma ou duas? Uma ou duas? Duas. Nós esquecemos do Simão Sirineu. Em um momento que Jesus não estava mais suportando, ele colocou os seus ombros, mesmo que obrigado, ele colocou os seus ombros debaixo da minha e da sua cruz e ajudou Jesus em um momento. Às vezes nós queremos direcionar, não, se não fosse Deus na minha vida, não me esqueçam do Simão Sirineu que Deus colocou para poder te ajudar com a sua cruz.
Não se esqueça das pessoas que Deus colocou na sua vida para poder abrir portas. Não esqueça das pessoas que Deus colocou na sua vida para poder abrir portas e situações necessárias. Ela abriu a porta, mas depois ela fez isso, isso e aquilo. Não é por causa do que ela fez, é por causa de quem você é. É por causa de quem você é. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos estar maduro para isso. Senão nós sempre vamos estar andando em círculos. Quando você olha para Simão Cireneu, alguém que vem de Cirene. Quem é que gera Cirene? Cirene é uma cidade que veio através da rainha de Sabá. Quando ela se apaixonou pelo reino de Salomão, e ela vai lá, ela se apaixona por Salomão também. E ela vem com um fruto em seu ventre de Salomão, e ela volta para as terras dela, e ele se torna ali um lugar de judeus também. Só que de Cirene até o lugar onde que Jesus iria ser crucificado, era 60 dias andando. E o desejo e o anseio daquele homem era conseguir entrar no templo, era conseguir entrar na parte santa do templo, e que fosse aspergido nele o sangue para poder perdoar os pecados dele. E aquele homem, imagina 60 dias planejando. Eu não sei há quanto tempo você está planejando. Eu não sei há quanto tempo você está projetando esse sonho. Eu não sei há quanto tempo você está falando vai ser desse jeito, dessa maneira. Mas você tem que entender a intervenção divina. Você tem que entender se esses planos que você está planejando foi Ele que colocou no seu coração ou não. E se foi Ele que colocou, avance com força. Pode ir. Coloque os seus olhos no futuro. Não fique preso no presente. Coloque os seus olhos no futuro e vá dando passos, um após outro. Mas você vai chegar lá. 60 dias de caminhada. Eu imagino que ele carregava aquela roupa. Tinha que ser como um linho puro, um linho fino. Por que o linho? Porque o linho representa justiça. Então ele tinha que entrar no Santo do Santo. Ele tinha que entrar na parte santa, não no Santo do Santo. Santo do Santo só sacerdote. Na parte santa, com linho. E tinha alguém que ficava na porta, observando como é que estavam as vestes. Não podia ter uma mancha, não podia ter uma marca. Tinha que estar branca, impecável. Quando ele chega em Jerusalém, ele coloca a roupa dele. E quando ele está indo para o templo, ele se encontra com a multidão que estava gritando, mulheres chorando. E um homem que carregava sobre os seus ombros um madeiro, uma travessa. Aquele homem tinha sobre a sua cabeça espinhos encravados em sua testa. Sua fisionomia todo de sangue, seu rosto desfigurado, suas costas com pedaços de carne saindo para fora devido ao flagelo. E aqueles homens batiam, chutavam. E de repente, agora imaginando, agora conjecturando, eu consigo ver Simão Cireneu olhando e sentindo a dor daquele homem. E talvez ele pergunta: quem é esse? Por que ele está sendo julgado a tal ponto, a tal maneira? E no meio dessa pergunta, no meio dessa indagação, um soldado romano chega e fala: ei, pegue a cruz e ajude-o. E ele olha assim, ele começa a lembrar de 60 dias de caminhada. Ele começa a lembrar de todo o planejamento, do dinheiro separado para poder comprar a ovelha, para poder matar e poder aspergir o sangue sobre a roupa dele. De repente ele está vendo todo o plano indo embora. De repente ele está vendo toda a promessa indo água abaixo. Mas ele sabia que ele não podia dizer não, porque Cirene também era um lugar dominado pelos romanos. E se ele falasse não, certamente ele seria preso ou até mesmo morto. Quantas vezes você olhou e disse assim: já era esse plano dessa vez, as promessas morreram. Não deixa uma ideologia apagar as promessas de Deus para a tua vida. Não deixa. Não deixa uma sugestão de fora. Não deixa. Se você está vivo ainda, a promessa está viva.
Se você está vivo, ainda a promessa está viva. Você só precisa levantar, bater a poeira e continuar andando. Eu imagino Simão Cirineu colocando o seu ombro embaixo daquela cruz e dividindo aquele peso com Jesus. Agora aquela roupa alva como a neve agora estava cheia de sangue. Como é que tinha que ser o cordeiro para poder aspergir? Tinha que ser branco, sem manchas. Tinha que ser sacrificado na sua jugular, tinha que ser cortado uma veia ali, etc. Mas de repente a roupa dele começa a sujar toda de sangue. E era do cordeiro perfeito. Do cordeiro que tira o pecado do mundo. Não tenha medo de se sujar com o sangue de Jesus. Não tenha medo do sangue dele te lavar, te purificar de verdade. Não rejeite o sangue dele por causa de pessoas. Não rejeite o sangue dele por causa de uma situação difícil a qual você se entrou no caminho da sua vida. Volte ao propósito, por favor. Volte ao propósito, por favor. Lembra das promessas que você fez um dia. Lembra do que você estava disposto a abrir mão para que pessoas fossem tocadas por Jesus. Lembra do que você estava disposta a abrir mão para que Jesus falasse, continuasse falando com você, continuasse te curando, continuasse te tocando. Você deu vários argumentos para Deus, e Deus realizou a maioria desses argumentos para que você não tivesse nada contra Ele. Conseguiu um trabalho, conseguiu uma casa, conseguiu uma família, e ainda você está buscando argumentos para não fazer, ainda está buscando argumentos para não ser o que Ele te chamou para você ser. É necessário, é preciso. Senão você sempre vai continuar com esse peso, essa dor. Não é sobre vir para a igreja, é sobre realizar o propósito. É sobre realizar o propósito. É sobre avançar. Grita para fora, fala: eu estou cansado de viver sem Ele, de não ter mais intimidade, de viver parecendo que eu não preciso dEle, porque todo dia sua alma grita, todo dia o seu espírito clama, chamando o nome dEle. Você sabe quanto você precisa dele mais do que ninguém. E uma música no YouTube não vai te trazer para próximo dele. Para você realizar as promessas, para você amadurecer, você vai ter que tomar a decisão. Tudo começa primeiro com a decisão. Você vai ter que decidir, você vai ter que dizer: eu estou disposto, eu estou disposta. Como é doloroso você querer chorar para reagir a uma situação, e Deus está dizendo assim: calma, espera. Deixa que eu toco lá, deixa que eu mexo. Você aguardar, esperar no Senhor. E nós estamos precisando voltar novamente a esse tempo que nós aguardávamos o toque de Deus. Ele tocava e tudo abria assim, ó. Não viva, não dê respostas por situações. Não. Dá resposta por quem Ele é, por quem você é. Por favor. Para você amadurecer, você vai ter que entender quem é as pessoas que você convive. O pastor falou agora que eu tenho que amar todo mundo, Claro que você tem que amar todo mundo. Mas qual tipo de pessoa você está convivendo? Porque pessoas vão te aproximar do seu propósito e pessoas vão te afastar do propósito. Você tem que entender com qual tipo de pessoa você está sentando na mesa. Você tem que entender que você vai projetar, você vai aparentar ser a pessoa que você convive. Você sabia disso? Você vai começar a ser o resultado das pessoas que você convive. Você vai começar a ter a linguagem, você vai começar a reproduzir movimentos, falas.
Você vai começar a ter pontos de vistas do tipo de pessoa que você convive. Então tome muito cuidado com qual tipo de pessoa você eliminou da sua vida. E qual tipo de pessoa você está trazendo para a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego só reinaram juntamente com Daniel, porque Daniel era um amigo deles e apresentou eles para o rei. E o rei fez questão, acho que é Daniel 2:49, fez questão de falar: olha, eu quero que você também levante Sadraque, Mesaque e Abednego para poder estar com você. Você tem que entender isso. Quem era Jesus? Jesus foi aquele que foi apresentado por quem? Por João Batista, o precursor. Deus batizou João Batista no ventre da mãe dele para ele ser o precursor. Existia um plano entre Deus e João Batista e Jesus. Era para João Batista ter ficado com Jesus, ele não ficou por causa do tamanho do ministério dele, e ele perdeu a cabeça. Qual tipo de pessoa você está trazendo para a sua mesa? E qual tipo de pessoa você está tirando da sua mesa? Tem pessoas que é necessário você tirar da sua mesa, sim. E tem pessoas que é necessário você trazer para a sua mesa. Você tem que identificar para o propósito. Para o propósito. Para que vai servir essa pessoa? Que tipo de fé você está praticando, para a gente encerrar? Que tipo de fé você está praticando? Jonas, quando não entendeu o tamanho do propósito, ele tentou fugir. E ele colocou a embarcação toda em perigo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que estão desistindo do ministério dela e estão buscando acolhimento em você. Cuidado com o tipo de conselho, o tipo de paz que você está dando para essas pessoas. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cuidado com o tipo de paz que você está dando para pessoas que estão enterrando o ministério dela a cada dia. Cuidado com os conselhos que você está liberando para essas pessoas. Cuidado com as concordâncias que você está tendo com essa pessoa para que ela tenha paz. Eu quero orar com vocês. Está muito pesado esse negócio. Se coloca de pé, você que pode. Pode deixar um pouquinho aí. O amadurecimento só vai vir quando você começar a olhar para as promessas, olhar para o futuro e querer e deixar, permitir, querer não, deixar, permitir Deus trabalhar na forma de você ver, na forma de você pensar. Você deixar ser moldado, mudado. Você parar de querer mudar um ciclo de pessoas apenas porque elas estão te conhecendo ou porque você está conhecendo elas. Você tem que entender que existem os planos de Deus. Existem os planos de Deus para você. Você começou a mudar tão bonito há uns anos atrás. Era tão lindo. Pode deixar aceso ainda, por favor. Era tão lindo o seu desenvolvimento. Era tão lindo o seu se movimentar na presença de Deus. Mas você parou. Você parou. Você começou a dizer que era impossível. Você começou a criar as impossibilidades da vida. Você começou a retroceder para um lugar de egoísmo. Começou a retroceder para um lugar onde você é o Deus da sua própria vida com sua própria forma de pensar. Deixa Ele mexer aí. Eu sei que você perdeu coisas importantes no meio do trajeto, mas isso não pode ser argumento para você ser essa pessoa desobediente.
Deus, nós apresentamos, Senhor, essas pessoas, ó Pai, a qual aqui estão, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, ó Pai, que elas possam ser moldadas, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa olhar para essas pessoas e dizer amanhã, dizer hoje mesmo: ali está meu servo, ali está minha serva, a qual eu posso confiar. Meu Deus, derrama um espírito de maturidade, derrama um espírito de amor, de fé, de coragem, Senhor.